Olá, internautas, programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Sendo gravado esse programa aqui no Instituto Reinaldo Passadori. Abrir uma empresa e mantê-la funcionando, e mais ainda, crescendo, é um desafio muito grande em qualquer lugar do mundo. Agora, você imagine aqui no Brasil. Entre as diversas dificuldades, apontamos a burocracia, carga tributária do nosso Brasil, entre as mais comuns. Estamos falando aqui hoje sobre o assunto com Marcos Vinícius Ramos, ele que é sócio do escritório Bertolucci e Ramos Gonçalves Advogados. Marcos, tudo bem? Tudo bem, Roberto, como é que está? Tudo bem. Do ponto de vista jurídico, quais os problemas ou dificuldades mais comuns para se abrir um negócio aqui no Brasil? A grande dificuldade de se abrir um negócio, se manter um negócio, chama-se Estado brasileiro. O Estado brasileiro não faz a menor questão, parece que não se importa muito que você consiga empreender, né? Então, a grande dificuldade é o próprio Estado. E por quê? Porque ele vai criando uma série de burocracias, de dificuldades, né, que começam desde lá da esfera regulatória até com a atuação do próprio Estado, das repartições, né? E que, portanto, tornam o exercício do empreendedorismo no país um exercício de fé e autêntica provação, né, do espírito do empreendedor, né? Então, eu creio que é o próprio Estado, é a burocracia do Estado, o grande entrave a ser superado pelo empreendedor. Isso você colocando, Marcos, significa que, então, apesar dessa grande dificuldade, burocracia, tributos, o empreendedor brasileiro é até que esforçado, não? Heróico, é um herói, porque de cabeça fria, alguém assim, né, pensando com tudo aquilo que ele teria dificuldade, ele não empreenderia no país, ele não se lançaria, né, a essa atividade. Mas, veja, o empreendedor brasileiro é herói. Ele consegue, na verdade, realizar atividade econômica, consegue, às vezes, obter resultados bastante razoáveis, consegue criar inovações, mas, assim, não é porque o Estado o estimule, né? É a sua perseverança mesmo, né? Talvez seja isso que explique, Marcos, por que nós temos um número de falência tão grande nas empresas que são abertas. Sei lá, estamos abrindo 2 milhões de empresas por ano, que não duram 5 anos. Depois de 5 anos, acho que 70% morrem. E será que a causa é essa mesmo que você está comentando? É evidente que isso é só, na verdade, é uma das causas, é a mais intensa. Eu não tenho dúvida que tanto a burocracia como a carga tributária do país, aliado às dificuldades em se contratar, a liberdade de contratar, né, mão de obra, né, porque nós não temos liberdade. Vamos lembrar que a gente tem um regime muito fechado de contratação de mão de obra, né, nós temos uma CLT que é difícil, rígida, né, que não te dá a liberdade, né? Existe também um fator que é verdadeiro. O empresário, ele não se, em muitas situações, ele não se prepara para empreender. Ele se lança nisso, né, mais com intuição do que com razão. E você sabe, né, se você não for científico nessas horas, a chance de você malograr é grande. E depois o empreendedor acaba focando, devido à dificuldade que você mesmo falou, nas questões tributárias, nas questões de legislação, acaba focando todo o negócio dele para resolver esses problemas burocráticos, quando devia estar focando no negócio em si. Talvez explique um pouco isso. Agora, no Brasil, é demoradíssimo para a gente abrir uma empresa, 100 dias ou mais. Você pega os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, e mesmo na Ásia, uma semana praticamente se abre uma empresa. Portugal, 2 dias. 2 dias em Portugal. Isso mostra a dificuldade, né? E como vencer essa barreira? Ou essa demora no Brasil significa que demora porque está sendo feito de uma maneira, por parte de quem está registrando, de uma maneira bem feita? Ou tem alguma outra explicação? A demora na verdade, o excesso de burocracia que tem que ser superado pelo empreendedor, né? Você disse 100 dias, eu te digo que essa média, inclusive em alguns setores econômicos, é maior, né? Se você precisar de algum tipo de licença especial, você pode ficar até 180 dias aí para operar, né? Então não é simples. Isso, lógico, que impacta, né, naquilo que é o custo do próprio empreendimento, porque se o empresário estava se preparando para empreender, né, e para realizar atividade econômica, e ele tinha lá um volume X de capital para empregar nisso, para se manter, inclusive, enquanto aguarda até
né, digamos, a autorização estatal, né, ou seja, ele cumprir todas as burocracias possíveis e imagináveis para poder atuar, acaba tomando um dinheiro que não tinha que tomar. Né? Essa é uma situação bem complicada. Agora, o que o empresário pode fazer até para se defender disso? Eu diria assim, já que existe uma burocracia e a gente tem que lutar institucionalmente contra ela, ok, mas existe uma burocracia, o empreendedor tem que buscar profissionais, na verdade, para assessorá-lo, de maneira que ele possa cometer os menores e os mais, digamos assim, menos intensos erros possíveis. Né? Então, por exemplo, ele tem que ter um bom escritório de contabilidade, um bom contador do lado dele. Ele tem que, na verdade, contratar uma assessoria jurídica para isso. Né? O que acontece é que muitas pessoas não colocam isso na conta de empreender, então acabam dizendo que não tem recursos para isso, e é aquela história. Vão se lançar sem, na verdade, assessoria nenhuma, vão colocando o peito numa coisa e acabam depois quebrando. E acham que gastam menos, no fim vão gastar mais. Vão gastar mais, exatamente. E aí também explica um pouco das falências. Né? A legislação brasileira nós temos aqui vários tipos de empresas que você pode criar aqui no Brasil. Você pode comentar um pouquinho os tipos de empresas que podem ser criadas, limitada, SA e tal, e o que seria melhor para as pequenas, se é que existe um melhor? É bem interessante que se você se você me permite aqui uma análise bem rápida, você vai perceber que nós mantivemos, na verdade, na legislação, né, em que pese o nosso Código Civil, que hoje ele abriga o capítulo de regulação das empresas, né, que era do antigo Código Comercial, nós mantivemos, na verdade, os mesmos tipos societários do século XIX e do começo do século XX. Nós não inovamos em praticamente nada. Né? Então, basicamente, hoje nós temos as limitadas e as SAs para quem quer empreender na forma de sociedade. Né? Para quem vai empreender individualmente, em 2011 nós temos a novidade da IRELI, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, então, que é uma novidade bastante positiva, interessante. Nós não temos ainda no país, por exemplo, uma SA de pequeno porte, né, como existe em alguns estados americanos, por exemplo. Né? Existe até um projeto de lei tramitando no Congresso, mas com todos os problemas que a gente tem lá, né, em termos de tramitação. Né? Então, hoje, basicamente, SA ilimitada. As limitadas, elas são a forma mais barata, aí, né, digamos assim, para se empreender. Por quê? Porque a SA tem uma série de, digamos, de requisitos legais, né, feitos lá pela lei das sociedades anônimas, que tornam, portanto, a operação um pouco mais cara. Então a gente sempre diz, olha, SA, não é que existe uma proibição legal para isso, mas a SA não foi feita para a empresa pequena, ela foi feita para os negócios maiores. Então, hoje, a melhor forma é a limitada. Né? Mas há que se pensar o seguinte, a limitada tem que ser, como qualquer negócio, pensado. Né? Então não existe um modelo de limitada pronto para ser usado, não. Na verdade, empresa, cada novo negócio tem que criar a sua limitada e, portanto, o seu contrato social de maneira, né, digamos assim, customizada, própria e preparada para o próprio negócio. As micros, na sua grande maioria no Brasil, também são limitadas. Sim, né? ou EIRELIs. Né? Ou EIRELIs. Do ponto de vista de tributos ou de responsabilidade do sócio ou cotista, então numa limitada cotista ou sócio na SA, tem riscos maiores ou menores do ponto de vista tributário para ser sócio em uma ou cotista na outra? Não, eu diria assim, que a limitada ela protege bem até o sócio cotista, mesmo na questão tributária. Né? Nós temos um problema sério que é sempre o crédito trabalhista. Né? O crédito trabalhista é sempre um pouco mais complicado porque os juízes do trabalho desconhecem o que seja uma limitada. Né? Então, eles aplicam lá uma teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né, que foi criada pelo Código de Defesa do Consumidor, e acabam responsabilizando a pessoa física dos sócios pelos créditos trabalhistas do empregado da sociedade. A nova lei, a nova reforma, inclusive, mexeu um pouco nisso e acabou limitando um pouquinho isso. Mas, eu diria assim, ainda acho que o melhor tipo para esse empreendedor dentro daquilo que a gente tem hoje é a limitada. Eu acho que ela é a mais segura. Quando você fala mesmo numa SA ou numa limitada, sem dúvida nenhuma no Brasil, diante dessa complexidade que são tributos e burocracia, ele precisa estar sempre pensando num planejamento, né? Como fazer isso dentro da lei? Difícil, né? Porque, assim, dentro da lei, a gente fala, o país tem tantos regulamentos, né, que em muitas situações você não sabe qual seguir, né? E essa é sempre a encruzilhada que o empreendedor se vê. Não é raro que ele esteja nessa situação.
Então, olha o que é interessante. A gente, quando fala até em planejamento tributário, soa até palavrão, né? As pessoas Na verdade, falam... não é. Não é. Isso é comum lá fora. Pois é, e no fundo, né, se a ideia de planejar, na verdade, é pensar, né, então é evidente que para o meu negócio ir bem, eu preciso pensar na forma que a tributação que vai me atingir, né, de forma a otimizar os resultados. Né. Então, o que o empreendedor tem que entender? O empreendedor não tem que saber conhecer tributos, Não, eu acho difícil, eu acho que ele tem que conhecer bem aquilo que é o negócio dele. É isso que ele tem que saber. Ele tem, então, que se assenhorar do quê? Ele tem que ter bons profissionais ao lado dele, né, que possam ajudá-lo numa tomada de decisão, conforme o plano de negócios que ele fez lá. Né? Aí sim a chance de êxito dele aumenta muito. Quando você fala, Marcos, tem pequenas empresas no Brasil que estão em vários estados. Tem um pequeno negócio aqui, ali, está ampliando. Isso é uma dificuldade? Como é que a empresa precisa se preparar em operar em diversos estados, que são, no caso do ICMS, legislações diferentes? São só 27. Só 27. Então, que dica você dá nesse caso de um negócio pequeno, mas está se ampliando nos outros estados? Então, ele não tem que... Aquela história que a gente sempre volta nesse ponto que é importante. Esse empreendedor ele não tem que pensar nisso. Ele tem que se assenhorar, na verdade, do negócio. E quem tem que ajudar? Eu acho que é importantíssima a figura de quem? Do contador, da assessoria jurídica. Né? Porque essas pessoas vão ser capazes, inclusive, de mapear a legislação e perceber o que são riscos e oportunidades dentro dessa legislação. E com isso ele consegue operar com mais segurança e com menor risco. Eu acho que é essa a visão que ele tem que ter. Não adianta ele querer fazer. Não, quem tem que fazer? O profissional, o contador, o profissional lá de direito é que pode auxiliá-lo nisso. Você vê alguma diferença muito grande, sem dúvida que você já comentou a questão da burocracia tributária, mas as empresas desenvolvidas lá fora, comparativamente com as nossas empresas aqui, que diferenças vocês têm, tirando essa questão tributária e burocracia? Tem algumas outras diferenças? Eu entendo que o país é um país de maior risco, né? E como nós, no geral. Mas e o risco é justamente o risco da insegurança jurídica que a gente tem. Então, são muitas leis difíceis de se entender, e o pior, né, que tem um Estado que aplica a lei do jeito que ele quer. Isso cria o quê? Uma baita insegurança. E aquela história, insegurança, quando a gente fala em economia, ou vira preço, ou vira, na verdade, inatividade. Fácil. Então, a gente tem um custo maior, na verdade, para as empresas. Por quê? Porque a gente tem um risco muito maior de operar no Brasil do que em outros lugares, às vezes. Você fala de se assenhorar de bons profissionais, de bons consultores, mas no caso dos profissionais, a própria legislação brasileira acaba tolhendo o empresário para aplicar nos funcionários, porque ela é muito rígida, né? Como você disse, não tem elasticidade. Lá fora você contrata, no dia seguinte ele vai para outro lugar e tudo bem. Aqui não. Aqui é bastante rígido, né? Então isso dificulta também. A questão de ter bons profissionais. E eu te digo assim, até naquelas atividades que você pode, digamos, terceirizar, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela tem uma conotação no país que é difícil, mas assim, o empreendedor tem que observar que profissional ele quer efetivamente terceirizar para auxiliar, de maneira que ele possa optimizar, na verdade, resultado. Né? Ele tem que criar, na verdade, oportunidade, né, do seu negócio se expandir, mas isso, lógico que e esse é um dever dele, mas ele tem que ter a retaguarda, na verdade, de bons profissionais. Né? Se não tiver, Roberto, não tem conversa. Assim. Negócio que não tem planejamento, né? Que não tem... Insucesso, é muito maior. Muito maior. Não, e você comentou muito bem, Marcos, realmente a palavra terceirização parece que assusta, se bem que lá fora o mundo cada vez mais terceirizado, cada vez menos empregado e mais terceirizado. Né? O Brasil gosta ou não gosta, essa é a tendência. Né? E a legislação recente sobre terceirização, em linhas gerais, falta muito, eu acho, mas está no caminho certo? Eu diria que melhorou. Né? Eu sou daqueles caras que sempre esperançoso. Então, assim, era ruim, melhorou, mas ela pode ainda evoluir. E eu diria assim, não adianta só a legislação, Roberto. O problema é o Estado, é o judiciário. Eu crio uma lei hoje dizendo que terceirização está ok, e vem amanhã ou depois um juiz lá de primeira instância e diz que não é ok coisa nenhuma, e me cria um grande problema. Então,
não adianta só a lei, nós temos que mudar a cabeça do judiciário brasileiro também para isso. O judiciário precisa entender que ele faz parte do negócio, ou seja, ele faz parte, na verdade, do bom desenvolvimento da economia do país. Ele não pode ser, na verdade, um fator de insegurança e atravancar essa evolução. Não, verdade, perfeito, perfeito. Marcos, nós estamos chegando no final do programa. Eu pediria se você pudesse dar algumas dicas ou uma dica para quem pensa em abrir um negócio, tem que se preocupar com o quê? Você já citou bastante a questão de arrumar um bom escritório, um contador, e além disso? Para mim, o primeiro passo de quem quer empreender é fazer uma coisa chamada plano de negócio. O plano de negócios é essencial. Com um plano de negócios bem desenhado, aí sim ele pode ter o auxílio de um bom contador, de um bom advogado, para ajustar ali essas questões fiscais, contábeis e jurídicas para fazer aquele plano de negócios vencer. Mas é essencial o plano de negócios. Não tem negócio que tenha sucesso sem um bom plano de negócios. Marcos Vinícius Ramos, o nosso muito obrigado, a ANEFAC agradece. E você, internauta, não se esqueça, para manter, se tiver alguma dúvida, né, melhor dizendo, sugestões ou comentários, utilize o e-mail comunicação@anefac.com.br. Até o próximo programa. Um abraço.